amigos, donos da Bola RS desta quinta-feira no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube, aquela consagradíssima mundo afora, antes da enquete interativa, a informação do momento. E ela é muito forte e ela vai crescer nas próximas horas. Central Band do Esporte, Lucas Dias, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. Em relação à multa do técnico Mano Menezes, uma multa considerada por todas as partes baixa. R$1 milhão caso o técnico Mano Menezes queira deixar o Inter ou o Inter demitir o técnico que está atualmente no cargo. Já foram 2 nomes de clubes interessados. O Corinthians, que é o que tudo indica hoje, vai demitir Fernando Lázaro depois da derrota de ontem à noite em casa pela Copa Libertadores. E o nome do Mano vem crescendo nos bastidores. E o Atlético Mineiro, que há dias atrás, querendo demitir Eduardo Cudê, fez uma procura pelo técnico do Internacional. Muito bem, nós temos uma enquete interativa, está na live do YouTube e aba Comunidades, convidando a todos vocês para que participem e votem lá conosco. Se Mano sair do Inter, não é por decisão do clube. Nós estamos especulando isso porque o Corinthians deve demitir o Fernando Lázaro a qualquer momento. O Corinthians perdeu mais um jogo. Esta informação surgiu ontem através do jornalista Jorge Nicola. Vem para cá, Paulinho, depois eu chamo a interativa. Vem para cá, vem para cá. Jorge Nicola, jornalista muito bem informado, antes do jogo do Corinthians contra o Argentinos Júnior, disse que o nome de Mano Menezes está na mesa do presidente do Ilho. Eu lembro que Mano Menezes tem uma ótima relação com o Alessandro Nunes, trabalharam juntos no Grêmio. Mano como técnico, o Alessandro como jogador, possivelmente tenham trabalhado também no Corinthians, é o gerente de futebol corintiano. O nome do Mano está na mesa do presidente do Ilho Monteiro Alves. Tem o Lucas Dias apurou isso ontem, um interesse com menor representatividade do Atlético Mineiro. Então nós estamos perguntando isso para você na nossa enquete interativa. Não seria uma decisão do Internacional. Se Mano sair do Inter, é ruim porque acaba o projeto ou se você acha que é bom porque permite recomeçar um trabalho. Sabe, olha só, imaginem vocês, o Nicola informou ontem à tarde, antes do jogo do Corinthians, que o Fernando Lázaro estava ameaçado, filho do lendário ex-lateral direito corintiano Zé Maria, um técnico que começou interinamente, foi efetivado este ano, não fez um bom campeonato paulista, tem uma reunião a qualquer momento lá no CT do Corinthians que poderá definir a rescisão contratual. O Corinthians perdeu o jogo ontem da Libertadores em casa para o Argentinos Júnior. Há uma tendência de queda do Fernando Lázaro. E aí o nome mais forte é o de Mano Menezes. Tem ainda uma sondagem do Atlético Mineiro, Baldasso. Eu já posso responder a enquete? Claro. Vou responder. É ruim, é ruim. Não exatamente pelo fim de um projeto. Eu tenho muitos medos de perder o Mano Menezes, que eu até acho não está fazendo um bom trabalho nessa temporada. Eu tenho medo, em primeiro lugar, porque desde que a gestão Barcelos assumiu, o meu mínimo momento de felicidade aconteceu com o Mano Menezes, que no ano passado também começou meio claudicante e depois acertou o time, tá? Eu acho que o Mano Menezes ainda é mais solução do que problema no Internacional, porque eu acho que ele tem peças de pouca qualidade num grupo que não se reforçou e, mais ainda, eu tenho muito medo de quem contratariam no lugar do Mano Menezes. E esse é o motivo principal. Chefe, eu sei que o Ribeiro Neto está aqui fazendo... colega apresentador do programa. Não, tu é o líder do... Não te atrapalha, JP. Não te atrapalha. Tu é quem conduz o programa e é o líder... Não, apresentadorzinho. Na condição de programa, tu é a liderança. Eu tenho que falar isso porque quando eu apresento, eu também quero ser a liderança. Então aí eu já tô... Entendi. Tu acha que eu tô te elogiando por elogiar? Entendi o teu rebote. Não pense os familiares do Meneghetti que eu tô elogiando ele, não tô. A vida real é complicada. Sempre tem um interesse, né? É óbvio, mas é óbvio. Vai lá, JP. O Ribeiro Neto tá aqui fazendo a sinalização de trânsito dele, pedindo o que quer falar e tal. Mas eu só preciso dar uma informaçãozinha, tá, o Ribeirinho? Que é o seguinte, do Galo não foi tão sondagenzinha assim, não. Não é. O Cudê lançou o cargo, disse que se quiserem pode me demitir, e o Galo telefonou e queria saber tudo sobre Mano, porque o nome era Mano Menezes. Então, assim, porventura, se cair o Cudê, o nome é o Mano. Aí tu vai dizer, tá, mas o que aconteceu? É que o problema é o seguinte, isso aconteceu de verdade, tá? O Cudê deu aquela entrevista bombástica dizendo que ia sair, os caras ele disse no vestiário que abria mão da multa de $6, os caras redigiram no outro dia um contrato
com um aditivo dizendo que não tinha mais multa. E ele não assinou. E ele não assinou. E o tem só uma assinatura. motivo. Tem só a assinatura do presidente do Galo, não tem a dele. Agora imagina na tua leitura o Mano Menezes, que deu uma alfinetada no Cudê, substituindo o Cudê no Atlético Mineiro. Imagina a Então, bronca. assim, hoje é o que impede. E é um baita empecilho, 6 milhões de dólares, 30 milhões de reais. Mas, por exemplo, caindo, o Galo vem babando no Mano. O Everton Guimarães, que esteve aqui conosco, o brilhante jornalista, chegou a me falar numa multa de $4. Eu vi Ele 6 de especulou dólares. $4. Ó, Meneghetti, eu acho que não chega a 6, eu acho que é 4. De qualquer maneira, é altíssima, né? Pô, não vai pagar. E o Lucas Dias informou agora, a multa do Mano é $1 milhão de de reais. Não, é 2 salários. JB. Multa do Mano é 2 Não vai salários. pagar, mais uma semana dando problema, vai pagar. Não Não vai acha que continuar vai do cara. pagar? Bom, é que O no prazo, trabalho do não Cudê, vai pagar. o trabalho do Cudê no Galo, como quase todos os trabalhos que ele fez na vida, é uma porcaria. E ele transformou o ambiente num inferno. Então, assim, mais 2 derrotas, cai numa competição importante, os caras vão pagar a Daqui a multa e pouco vão mandar faz ele uma loucura embora. também, ele pode abrir mão de Claro. Ribeiro, desculpa, Seta. Bom, em primeiro lugar, quer dizer que o Atlético Mineiro perdeu e jogou muita bola contra o Atlético Paranaense. Típico do Cudê. Tá. Jogando muita bola e perdendo. Mas jogou, tá? Jogou muita bola. Segundo lugar, eu tô imaginando agora. Mano Menezes é nosso assistente, né? É programa, né? Tá. E o Mano Menezes, se não dá pra ver, ele vê depois. Sim. Mano Menezes tá assim, ó. Que é ele tá um Mutley. Não, ele tá feliz da vida, porque nada é mais conveniente para Mano Menezes que toda essa especulação. Tá, mas tudo bem, mas não foi ele que armou essa especulação, né? Não, eu estou falando do Tu produto acha que o Mano final. ligou pro Nicola e falou, Nicola, Não, dá aquela força pro teu não, bruxo aqui. não, eu Não tô- sei nem se eles têm relação. Nicola é um cara bem informado. Mas o que nós estamos analisando? Nós estamos analisando a repercussão da informação. Tá bem. Então eu tô fazendo uma Mas, repercussão ô Ribeiro, da quando tu informação. é convidado semanalmente para trabalhar em outro veículo, tu fica feliz, tu fica flutuando pelos corredores da Bandeirantes, Mas, ô, Meneghetti, cada vez que tu é sondado. Ribeiro, não foram muitas Ribeiro, deixa eu vezes te também, dizer. mas tudo O que bem. o que o Ribeiro fala tem fundamento. Claro, tá? porque Tem tira a pressão do Mano. Me dá só uma virgulazinha, Ribeiro. É começar a pressão no Mano que os bastidores começam a apresentar interesse. Esses dias apertou a crítica ao Gustavo Grossi, que faz um trabalho horroroso na base do Inter. No outro dia tinha interesse do Flamengo, tinha interesse do River Plate de levar de volta. Esse é irmão desse. Tá bem. Vai, Então, Ribeiro. assim, é muito conveniente, né? Porque o trabalho do Mano, que não é bom nessa temporada e que é questionado por muitos torcedores, sim. Né? Embora eu não concorde, eu acho que o Mano é o cara ideal para consertar aí o Internacional, é muito conveniente. Ah, beleza, o Mano sempre estará na mesa de alguém do Corinthians, porque é um treinador que fez sucesso lá e beleza. O Mano recuperou um pouco o seu status com o trabalho que ele fez do Inter no segundo semestre do Campeonato Brasileiro. Então, é normal, ele foi especulado até na seleção brasileira. Então, assim, ó, só que eu quero dizer que na repercussão da informação, vendo pelo contexto do Inter, eu não vejo só pelo copo meio cheio, de meu Deus, não podemos perder o grande Mano Menezes. Eu vejo pelo copo meio vazio. Espera um pouquinho, isso vai aliviar a pressão que o Mano Menezes começa a ter e ter que apresentar resultados. É isso que eu Eu quero saber dizendo como é pra que tu vocês. vota na Interativa, então, pra te tirar, tu tá num muro aí até agora, de vai pra lá, vem pra cá, como é que tu vota? Não, eu voto pela permanência do Mano Menezes. CCD. Quando surge a especulação do Mano na seleção brasileira, existe um surto coletivo aqui da ideia do Inter perder o centro do seu projeto. Então, o meu voto é claro que é pela permanência do Mano sempre, porque o Mano é o centro do projeto do Inter, pelo menos é isso que a gente é da maneira como a gente vê. Né? Neste momento, eu acho que pode ser até bom para o Inter a especulação e principalmente para o Mano. A especulação ou a saída? A especulação. Eu não acredito que ele vá sair, tá? Eu me refiro à especulação ou o interesse de grandes clubes. Porque quando tu cria a dificuldade do Inter dentro do campo e ela existe, ela é real, ela é palpável, a gente tá enxergando toda a dificuldade, às vezes é bom tu dizer o seguinte, liga o alerta e pensa. E a especulação, ela gera isso na cabeça das pessoas. Que é o seguinte, tá tudo muito bonito, mano, escalou, botou, como é que tu gosta, o ornitorrinco tático, a bagunça, não sei o quê. Tá, então A não tá paçoca. bonito. Paçoca. Não, Então não tá bonito. não, mas Traz o Cudê pra vamos organizar a pegar paçoca. o exemplo do Baldasso aqui, que é um crítico, mas ao mesmo tempo ele diz, não, eu tô criticando o que eu vi aqui hoje, mas eu não quero que saia. E ele diz isso todos os dias, eu não quero que saia. Só que às vezes quando vem a especulação,
te obrigo a... Não, tá tudo muito... Pode botar o ornitorrinco, tá? Vamos, senta aqui, ornitorrinco, tá bom, entendeu? Paçoquinha tática. Só tem coisa melhor que uma Com uma paçoquinha, entendeu? Tá. A reflexão, ela te obriga muitas vezes a tomar posição. Boa. E domingo, talvez a 1h e a pergunta vai surgir. Domingo, 1h15, 1h20, quando o Mano for pra coletiva. Tá aí, mano. Corinthians tá sem treinador. Porque o Corinthians, como tu disseste, vai perder o treinador hoje, ou deve demitir o treinador hoje. O Atlético a gente não sabe se ganha ou não. Então, e aí, mano? Alguém vai ter que dizer, não, meu projeto é aqui, e aí o ornitorrinco vai ser quase um cachorrinho de estimação. Vai ser um cachorro de estimação. Boa. Eu tenho uma situação muito peculiar com o Mano, mas antes eu só queria deixar claro um ponto. Situação peculiar com o Mano. Eu queria só deixar claro um ponto aqui. O do Corinthians é bem diferente do Galo. O do Galo teve contato. O do Corinthians é aquela cara... Ontem até usei um termo, né? Que tipo, o presidente Barcelos, ele tem os caras que dão sustentação que sustentam a gestão dele, assim, tipo, conselheiros. Além dos vice-presidentes, tem caras que são conselheiros dele. E são mais ou menos esses caras que estão aconselhando o presidente do Willian, dizendo assim, vai no Não Mano. é o conselho de gestão do Inter. Não. Não, esses aí que sustentam a gestão, tá dizendo, não são integrantes do conselho. Não. Eu até usei esse termo porque foi o que me veio à cabeça, assim, mas são caras da confiança do presidente, que ele se reúne, fala e tal, tudo mais. E são esses caras que Os são... bruxos, né? Como diria o governo Neto, pode né? ser. Meu bruxo, são os bruxos, né? Todo mundo tem seus bruxos, né? Isso. Até não seria mais. Tem um cara de uma... bem bruxo, parece. Tem um colorado de uma empresa de suprimentos muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul e tal, que é muito parceiro do presidente e tal. Então, assim, são esses caras, eu tô usando o exemplo, que estão lá no Corinthians dizendo pro Willian assim, cara, troca, não dá mais a Gaviões da Fiel, botou nota. Gaviões da Fiel, quando vem pra rachar, eles botaram fora a Lázaro. Aí é muito difícil. Troca e vai no Mano. Então, é diferente. O que eu queria deixar claro é uma situação muito diferente, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é até mais forte do Corinthians do que do Galo. Tá, mas eu quero que tu desça do muro. Tu quer Mano Menezes no Inter? Tu acha que é melhor pro Inter o Mano Menezes aqui ou no Corinthians? Eu tenho uma convicção que o Mano vai sair. Já começou, deu aquela respirada, já dá aquela murada. Vai sair Não. por que o Urubu? Tu acha que vai perder, vai cair das competições? E é só um feeling, é só um palpite, não é nada, mas assim, me parece estar desenhado, eu já disse isso anteriormente, o Mano parece ter perdido a mão nesse ano. O Mano parece ter perdido a mão, o Mano parece não ter conseguido encontrar soluções. E a minha dúvida é, inclusive quando a gente foi votar, o que o Inter disputava, eu disse, acho que o Inter vai para a Libertadores. Mas a minha dúvida é se consegue ir tranquilamente para um G4 ou se vai brigar naquelas arrancadas de 12 últimos jogos, faz 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 2 derrotas, para chegar na pré-Libertadores. Porque eu acredito que o Mano... perdeu a mão, não sei se vai reencontrar, ele não está conseguindo caminhos para reencontrar, e se ele não sair agora por uma proposta sabendo disso, ele tem grande chance de ser demitido daqui a 10 rodadas do Brasileirão. Se o Mano sai do Inter por uma proposta do Corinthians, ele não pisa mais em Porto Alegre. Por quê? Nelsinho Esse Batista. é um ponto pra gente discutir, Mas por tá? E quê? eu quero dizer só, Claro, eu quero Silvio dar uma Batista. manchete aqui Não, da minha certo, tese, Baldasso. que eu sou frontalmente contra a opinião de João Batista Filho, já vou me posicionar, mas o César está inscrito. Eu queria abrir, eu vou dar para conversar contigo. Eu não estou muito afim de conversar. Vocês querem que a gente saia para Não, resolver não, o problema de pode vocês sair. aí? O Baldasso veio Pode até sair. de moletom Eu azul. tenho o Baralhas e o Johnny abrindo o meio campo, eu não ando muito Eu sei, afim de eu queria conversar. conversar contigo o seguinte, em 2020 para 2021, Pandemia. pandemia e tal, eu comecei, todo o nosso componente coletivo, tricolor, começou a criticar Renato Portaluppi. Lembro disso. Porque o Renato não passa os treinos, eu queria te dar um conselho. Não. Não troca de treinador. Não, eu não quero. Tá? Não quero. troca não vai de atrás do JB. treinador. Eu não Não quero cai trocar. nessa historinha Não, do não JB, porque ele é o lado Nutella dos vermelhos, Não quero, entendeu? não quero. Olha Então só, eu não quero dizer o faz seguinte para essa vocês, besteira. quero me posicionar sobre isso, e ao contrário do que o Baldasso disse, de que seria ruim para o Internacional a saída do Mano, não seria ruim. Seria um desastre. O Internacional tem um departamento de futebol, que eu já disse aqui, com todo o respeito. Gente, não encarem isso como uma crítica pessoal, é uma crítica ao desempenho da função. Eu acho que o departamento é fraco. Eu acho que esse departamento já se mostrou que não tem capacidade para estar num clube com a exigência do Inter neste momento. Mas que exigência é essa, Menegas? É de um título, é da urgência de um título. E assim, são duas grandes figuras. O Felipe Becker é um coloradaço, ex-presidente do Aimoré, um baita cara, tá lá começando a aprender, tem até alguma dificuldade de expressão, uma vez que outra. O Willian Thomas também tem essa mesma dificuldade, mostrou que quando a janela de transferências esteve na mão dele,
ele não foi bem. Porque aquela janela anterior, feita pelo presidente Barcelos e pelo David Bandeira, o Inter não tinha nem o vice-futebol e o Inter não tinha nem o executivo. Tinha saído o Paulo Brax. E aquela janela do Pedro Henrique, do Vitão, do Alemão, do Wanderson e outros. Depois entrou o William Thomas. E aí o Inter foi para Brian Romero e o Mikael. E agora a janela que a gente viu, que o Inter contratou 11 jogadores, dos quais 3 ou 4 a gente pode esperar uma boa resposta. O Arantes está machucado, o Luiz Adriano que não desembarcou fisicamente ainda em Porto Alegre, vamos ver o Ener Valencia e talvez uma surpresa ali que possa surgir, Gabriel Barros ou o Campanharo. Então, se o Inter perder Mano Menezes, imaginem a demora. O Inter vai contratar um novo treinador em outubro. Tá? Eu sei. Pega pra ti. Em outubro o Inter vai contratar treinador. O Mano tem as suas deficiências, como todos os treinadores têm. Há uma escassez de bons profissionais nessa área no Brasil. O São Paulo está contratando e já anunciou, ou vai anunciar hoje, o Dorival Júnior, o Ceni caiu e paramos por aí. Depois tu vai para emergentes e para apostas. Talvez o Corinthians possa ir no Jorge Jesus, se não der certo com o Mano, até para dar uma resposta para o Flamengo. Tem a situação do outro português que não foi bem gerida pelos corintianos. A saída de Mano seria desastrosa para o Internacional. Eu tenho certeza, até, e tu toca num ponto, claro que tem a figura de linguagem, dizer, vai ser em outubro, então, com muita sorte em outubro, né? Não, é que o que a gente pode discutir hoje em matéria de treinador no futebol brasileiro? Vamos ser bem prático. A gente precisa ser prático nessa hora. Tá tudo muito bonito. Por que o Corinthians está falando no Mano? Por que o Lázaro treina o Corinthians? Vocês já pararam para pensar? Porque o Corinthians já tentou argentino, português, não sei o que. O Atlético já tentou. Corinthians Aí tu vai lá no fechou pensamento o mágico. Inter fez. Não, o Atlético vai trazer o Cuca. Como é que o Cuca terminou no Atlético ano passado? Agora, não, o nome é o Dorival. Não, o Dorival, São Paulo. tu lembra do Dorival em Porto Alegre? Foi mal. Entendeu? Então, não tem. Por isso que eu acho que, contrato, que o assédio do Mano vai crescer, tá? Regra, contrato vitalício para Renato Portaluppi, vitalício, aí de vez em quando tu bota uns assistentes. Tu tá indo na minha linha, né? Que o Renato, a profissão dele é técnico do Grêmio, né? E no Internacional, hoje, se vier alguém para buscar o Mano, e aí eu fecho com vocês totalmente, vai pro Corinthians. Vai pro Corinthians, vai ter dificuldade de Salgado. Eu acho que Filho, esse é o ponto. Salgado O último Filho, que fez isso, Nelsinho Batista. Não. Que não tem nem laços com Porto Alegre. E tem que vir, que quando veio aqui para uma ação na justiça, teve que vir com segurança, porque não podia caminhar nas ruas de Porto Alegre. O Salgado Filho, vamos ter que chegar barbudo Não, e o Mano não faria isso. botar o peruca. Mano não trocaria por eu uma também acho proposta que o vai Inter aí, pelo gente. Corinthians, porque o Mano é bom caráter, o Mano não faria isso. Gente, é assim, ó, tá, eu discuto um pouco. sem vergonha. O Baldasso é um condicionador do programa. É isso aí. É o condicionador, ele fica condicionando as pessoas. Espera aí um pouquinho. Ele tenta condicionar o ABC, esse time aí contra. Você tava condicionando a Série B. O pessoal. Vamos deixar assim, o Brusque, Tom Benz. Estão desrespeitando vocês nesse programa. Pessoal do Brusque, fique atento ao programa. Não, Parece- parece o seguinte, desculpa, Ribeiro, eu sei que tu tá... O Mano ganha 500 mil no Inter. Aí parece o seguinte, o Corinthians vai chegar com 900, botar assim na frente dele. Eu tô só criando uma imagem, tá nada certo. Quando vai chegar E com mais premiação. 900 e mais bonificação. Daí ele vai lembrar, mas o Baldasso disse lá no Donos da Bola que eu não sou mau caráter. Eu não vou aceitar 400 mil a mais de salário 400 mil a para mais, correr risco 400 mil a mais ou a menos na vida de uma pessoa não muda nada. por mês. O que acontece... Isso quer dizer que se a RBS fizer uma proposta pelo dobro do que tu ganha na Band, tu não vai. Meneghetti, O dobro. Tô botando o dobro. Não, pode ser o triplo, Meneghetti. Não saio, eu preciso estar perto de ti. Eu não saio daqui. Estamos juntos Cuidado nessa, que tá Manasa. perto de mim pode significar tá longe. Não, mas é Cuidado nesse momento Só pode que não, significar é só que tem uma situação que a gente precisa ponderar. E do lado o do contrário Mano. também é verdade. Tá longe de ti, tá longe de todos os Vamos 5 lá, aqui então, também. Mano Né? Menezes. Vamos voltar. Tá longe pro do Mano Meneghetti, tá longe do todos, César. perto de Do todos os lado, 5. não, mas tem uma situação do lado do Mano Menezes que me parece importante. Opa. Do lado do Mano Menezes, que é exatamente este ambiente de crise. Do tipo, se eu não for, eu vou ser demitido Mas igual. olha aqui, ó, vamos lá. Mas agora é posso isso que eu... falar um pouquinho? Vamos Mas mudar de programa? só o que vocês... São tua é relevante. Meneghetti, Mas é óbvio. o que todo mundo não captou, que o Ribeiro, eu não vou deixar ele falar porque ele faz isso com a gente, o que vocês não captaram é... E o César, brilhantemente, Cecília, tu foste brilhante agora. Foste brilhante. Ontem eu fui insano e hoje eu fui Hoje brilhante. tu foi brilhante. Essa minha Estabilidade. bipolaridade é que é fantástica.
Cudê, Sabe que ontem Cudê. eu tomei um café à tarde, não fizemos live, só tomamos um café à tarde. é? Eu e CCD, muito agradável, e ele também estava com ideias brilhantes. Brilhante. Então, Cecília, tu foste brilhante agora porque tu foste o único que entendeu o que eu disse. Ó. Eu fui brilhante porque eu disse o que tu disse. Exatamente. Que beleza. Que entendeu. alcançou, Que né? beleza, Bandeirantes. Eu não disse que eu quero o Mano ser demitido. Eu fui, Que modéstia à bela frase, parte, hein? hábil. Eu fui um repórter. Eu fiz uma leitura, que tu és muito bom nisso, diga-se de passagem, o Ribeiro mais ou menos, mas uma leitura do fato. Eu disse assim, o Mano parece ter perdido a mão. E Perdeu a óbvio mão? que... Da onde? Não, perdeu. Peraí, o Mano admitiu. Perdeu a mão, Meneghetti, cara. o Mano usou o Klopp pra dizer que ele não tem Mas perdeu resposta a pra mão, tudo e mas que ele não mas sabe o- o que tá mas tá acontecendo. forte. Mas Não, JB, é claro. pode. Não, mas é uma leitura. Peraí. Não. Mas o Mano, quem se acusou foi o Mano, que disse que não tem resposta pra tudo e não entendeu por Isso é que o time não tá humildade, isso é jogando. humildade. Não, mas Tu isso é. Peraí. Isso é humildade, Tu parabéns, acha que Mano isso não Menezes. compõe mais do que os 400 mil de suposto aumento que o Corinthians poderia dar pra ele? Tu acha que isso não compõe ele dizer assim, cara, do jeito que tá aqui, daqui a 5 rodadas do Brasileirão, vou ser demitido? Não, isso- Vou pra lá. Eu acho que isso aí, Baldasso, essa leitura tua daí não é uma questão, tu tá juntando, tu tá fazendo uma leitura de informação. Mas eu foi o acho que que o eu Mano fiz. poderá pensar assim, eu acho que essa é a única alternativa dele sair. Escuta, o presidente Barcelos está no último ano da sua gestão, tem mais, portanto ele tem mais 8 meses de contrato. O Corinthians oferece 1 ano e 8 meses para ele, não sei até quando vai o mandato do presidente do Ilho, até dezembro, opa, com um salário que é muito mais alto, com bonificação. Não, mas Meneghetti, o Mano, o Cudê estaria preso à atual gestão. Porque se assumisse a oposição, pontapé nele. O Mano não. O Mano, se ele faz um bom trabalho nessa temporada, quem vai assumir lá adiante mantém o Mano Menezes. Mantém o Mano Menezes. Tu tem certeza disso? Eu tenho Aconteceu certeza com o Abel disso. Braga, né? Fez um bom trabalho. Não, mas Foi aí, guilhotinado, né? aí entraram outras questões, né? A limpa em quem pertencia à gestão anterior, a questão política, aí foi outra coisa. Deixa o Ribeiro falar, Fala, porque hoje Ribeiro, fala, Ribeiro. ele veio Fala. bem vestido, com um casaco bonito. Gostou? Não, olha, bem. finalmente tu te vestiu bem. Achei que tinha uma crítica embutida aí nesse elogio. Tudo bem. Tu sabe que tudo que nós falamos aqui é meio assim, não é uma crítica, tá? É meio óbvio, tá? Só falamos obviedades. Então, essa parte tu apaga. Depois, Pedro e Paulinho apagam Porque- essa parte da nossa gravação. Nosso programa aqui também é gravado. Essa parte tu apaga e vamos começar de novo. É isso? Porque tudo os falaram aqui, eu estava pronto para também falar, só que eu não consegui porque vocês me impediram de falar. JB. Gente, o Mano, acima de qualquer coisa, é um profissional. Tá bem? Como Isso nós não, todos isso não é aqui. óbvio, né? Isso, vamos, Só que o isso não é profissional- óbvio. Isso é uma, Não, novidade. não, Isso é uma não. novidade. Mas Eu assim, pensei até que ele trabalhava no Inter como o Felipe Becker, como o presidente Marcelo. Abnegado. Né, de não, forma mas benevolente. não, mas a gente às vezes esquece isso, tá, Tá, Benedete? beleza. Então ele é um profissional e como profissional, memoriados da bola. ele tem que analisar todo o contexto. Vamos lá então, não precisa ser 2, 3 jogos. Vamos colocar domingo. Domingo. Pode acontecer domingo. Ele vem aqui, o São Paulo dá uma sapatada, entendeu? E tá todo esse speculation aí. O que ele pode fazer? Putz, ele pode chegar à conclusão de que não pode tirar mais nada do Inter. Que ele já fez de tudo. Ah, é conveniente porque tem... Claro, mas isso é do jogo, entendeu? Isso pode acontecer, Baldasso. Mas né? Ribeiro- Ah, não. Ribeiro, ele venceu... Ribeiro, tudo Só isso um é pouquinho. verdade. Ele venceu por 2-0. Só pode ver aí com a carraquinha dele, fica correndo o gramado inteiro e tal. E pá, 2-0 dele. Mano, sai grandão, recupera o ambiente do Internacional e chega, pô, Marcelo, Meu querido. os caras estão me assediando. Meu querido, né? o Ronaldo- Vamos lá. o- Aí ele ganha um aumentozinho, O entendeu? Ronaldinho- É do jogo, limousine, Meu querido, cara, isso o aí. Ronaldinho Gaúcho, que é um dos maiores jogadores da história do futebol, não consegue ir num restaurante no estado onde ele nasceu por conta do que ele é aprontou com o Grêmio. diferente, acho que é Se o Mano Menezes, tu pediu para analisar o contexto, eu vou analisar. Legal tudo que vocês disseram aqui. O Mano Menezes não vai abrir mão de ir num restaurante e poder sentar tranquilo no Rio Grande do Sul. Se ele for Mas, pro Corinthians, ele ô, nunca mais Baldacinho, vai conseguir fazer isso. Baldacinho, assim, ó. Nunca mais vai conseguir fazer Eu isso. entendo que tu fez uma figura de linguagem, mas eu também vou forçar. Não compara a unanimidade que era o Ronaldinho Gaúcho com a unanimidade que tem o Não, Mano. não, deixa eu Se te- fosse então em vou ser mais claro. dezembro, Eu vou ser eu mais até claro. aceitaria. Hoje, o Mano já não é mais toda essa então bala que tu então tá eu vou achando. ser mais claro aqui, que eu acho que eu não me fiz entender. Qual era o termo utilizado pelo Ronaldinho Gaúcho nos anos posteriores, depois que ele foi pro Flamengo, inclusive com faixas no Olímpico? Qual era o termo? Pilantra e traíra.
Principalmente traíra. Se o Mano trocar o Inter pelo Corinthians, ele é traíra. Não, eu acho assim, ó. Mas e aí, É que eu queria apenas, Fala, que tu parte de uma premissa, a primeira frase que tu faz, Ribeiro, antes de qualquer coisa, o Mano é profissional. Perfeito. Não, é que essa premissa não serve para essa discussão. Por que Porque não? não é o profissionalismo do Mano que vai ditar esse ritmo. Não, eu acho que é. Não é. Eu acho não que é é. o profissionalismo do Mano. E não ser Existem isso algumas não coisas. é ser profissional. Não, mas existem algumas coisas de conduta pessoal. Vou dar um exemplo, tá? Esquece o Corinthians e esquece o Atlético Mineiro. Não, mas peraí um Tá? pouquinho. Esquece. Não, mas César, esquece escuta. isso. Não, vamos debater Nós- isso aí? Vamos debater. Eu gostaria de debater isso aí. Não, é porque Tá. a premissa, para mim, a premissa é pessoal. Não é pessoal, eu vou te dizer por quê. O Meneghetti acabou de dar um exemplo pro Baldasso, vou dar um exemplo pro JB, que é o nosso, né, cara mais da rede social, assim, né, de blogs e coisa e tal. É novidade. Redes sociais, o pessoal tem Internet tá aí. A internet vai chegar, Ribeiro. Sabe que já De tem blogs, internet no celular agora? Blogs. Sites. Blogs, Blogs fala. e sites. É, A agora internet tá de aí. falar que tem vlogs, eu não sei o que é isso. Vlog já acabou também. Ah, também. É, não, já também. passou Tá, essa bola. cara, eu vou te falar um negócio, tem um negócio chegando chamado Orkut. Fica ligado. O Orkut tá aí. É. Aí veio aí a BBC de Londres, entendeu? Ai, de novo com esse Pô, e nós estamos aqui, irmão. BBC de Londres até já quebrou. O programa Nós tá continuamos. bem, tem grande audiência, deu liga, nós somos, entre aspas, amigos, mais ou menos. Entendeu? Aí o JB chega pra mim e diz assim, cara, eu vou sair porque... Não, vai todo mundo. Vai todo mundo. Ele vai fechar o contrato pra todo mundo. Aí tu vai dizer, Você que não é JB, aí não tu sei. vai achar, aí o Tu não Baldasso vai sabia? fazer Tu assim, pensa só na primeira pessoa. traíra! Traíra, tu não pode mais andar aqui A com a relação, Bandeirantes. a relação da Bandeirantes com a BBC de Londres não é a relação do Inter e do Corinthians. que Eu não? fui roubado pelo Corinthians em 3 ou 4 campeonatos que tiraram meu título na mão grande para dar para eles. Eu odeio o Corinthians. Nós, colorados, odiamos o Corinthians. Quem sair do Inter para ir pelo Corinthians será odiado por nós. Acho que me fiz entender agora. E o Yuri Alberto também? O Yuri Alberto? Yuri Alberto? Esse é o traíra mor de todos. Que diz segundo o Tyson na Presidente do segunda. Clube dos Traíras. Segundo Yuri o Tyson na segunda, disse que vinha, na quarta fechou com o Corinthians. Queria falar, Não, Sérgio. É que o profissionalismo do Ribeiro... Para mim a premissa ela não parte do profissionalismo, ela parte não vejo assim, cara. de uma razão pessoal. Eu tentei no meio da conversa tentar tirar o Corinthians da discussão. Se o Mano hoje Não dá pra tirar, César? Não, eu sei que não dá, mas por que eu quero? Eu quero apenas justificar por que eu acho que é pessoal. Porque essa discussão, o que o Baldasso coloca como centro do ir ou não para o Corinthians, cara, é preponderante na discussão. Ela é preponderante na conversa. Muito bem, olha só, vamos seguir adiante. Hashtag fica mano. Lucas, vamos projetar o Grêmio pro jogo contra o Cruzeiro no sábado. Vamos projetar esse Grêmio para jogar contra o Cruzeiro lá na Arena Independência, Meneghetti, que tem um retorno importante. Na medida que muitos jogadores estão no departamento médico, Lucas Silva, recuperado de um desconforto no joelho esquerdo, está recuperado e vai para a partida. O provável Grêmio tem Adriel no gol, João Pedro na lateral direita, dupla de zaga Bruno Alves e Kahneman e o Diogo Barbosa na lateral esquerda. No meio, Lucas Silva, Bitelo um pouco recuado e Cristaldo, e a dúvida no ataque, Zinho ou Natan, Vina e Luizito Soares. Ô César, Vamos lá. é contra um Cruzeiro que não conseguiu ainda reproduzir, tanto é que caiu o treinador, o futebol deste ano do futebol da Série B. Mas não é tão barbadinho assim esse jogo pro Grêmio. Nunca é, né? O Cruzeiro é uma equipe grande do futebol brasileiro que está tentando se reerguer, se reconstruir e vai ser um jogo complicado. O Cruzeiro vem de 2 resultados negativos, especialmente o resultado contra o Náutico, projeta a semana que vem. O Cruzeiro joga na semana que vem dentro dos seus domínios, precisando de 2 gols contra o Náutico. Eu vi o jogo contra o Náutico, tá? O Cruzeiro perdeu muitos gols, mas toma um gol no fim do jogo e sai derrotado. No jogo contra o Corinthians, o Cruzeiro fez uma boa partida, tem dificuldade de marcar gols e tal. O jogo do Grêmio lá é terrível, mas o Grêmio vai precisar passar por jogos terríveis. Mas o Grêmio é melhor que o Cruzeiro. Eu acho que hoje Baldasso, acho que o Grêmio hoje é. Se o Grêmio conseguir sair com uma vitória lá, o Grêmio vai estar dando um passo importante para o que eu tenho defendido, que é acreditar que pode fazer decisões atrás de decisões, com a corda esticada, fazendo vitórias e trazendo isso. Lucas Silva volta, como disse o Lucas, o Grêmio tem uma possibilidade de colocar o Natan para seguir na linha de 3 meias, acho importante fazer isso. Vai precisar resolver uma parte física, Meneghetti,
porque o Natan não vai jogar 90 e o Vina não joga 90. Então tem que mexer em 2 ali. Só que se o Grêmio consegue resolver o jogo, bota o Zinho lá no final da partida, bota mais alguém para marcar lá e ganhamos por 0-0. E aí, Bom, tu sabe como é que vai eu ser penso sobre o time do sábado Grêmio, de viu? madrugada. Ribeiro, Né? JB, venham pra cá pra gente debater. Já sabe o que eu penso. Natan vai jogar Ribeiro como titular desse time do Grêmio na sequência. Não, eu mas não concordo agora. contigo. Não, ali na frente. Não vai demorar, tá? Isso depende muito também do desempenho do Vina. E é o cara que está na berlinda pro Natan. Não, o Vina não sai, não. Mas o Vina foi o cara que ajeitou o time do Grêmio, velho. Ajeitou. Não foi. Aí tá bom. Aí nós vamos ter que debater isso aí. Sim, que a o gente tá aqui pra isso. Programa de Mas, debate. Ribeiro, é que Donos da bola. nós vamos debater uma coisa inútil pelo seguinte. O Grêmio tem uma lesão no meio campo a cada 2 jogos. Todos O vão Natan jogar. vai jogar aí. Pronto. Todos vão jogar. Mas o Vina é titular. Vamos pegar então todo o time do Grêmio, tá, Beneguete? Vamos ver. Vamos fazer uma mágica. Pode ser? Tirou todo mundo dele. Aê! Mas é mágica. isso é 13 mágica, caras. Tá? Todo mundo tá liberado. Liberou PP, geral. Carbajo, Bitelo, Vina. O time do Grêmio E Cristaldo. titular será. Anota aí, Cezinha, anota aí no teu Eu já caderno. tenho. Vamos lá. Adriel, Tá bem, goleiro. João Pedro, Jeromel. Aí eu tenho uma certa dúvida, tá? Setembro. Mas é Bruno Alves, pra mim é Bruno Alves, Kahneman. E aí, cara, o Diogo Barbosa tá jogando mais que o Renato, tá? O meio-campo do Grêmio titular é PP, Carbajo e Cristaldo, tá? Esses 3 são titularíssimos. O Bitelo mais ainda. O Soares nem se fala. E o outro vai ser o Natan. Ponto. Uma das coisas que nós precisamos mudar, gente, acabar. Tem uma coisa que acabou no futebol. Não existe nenhum time hoje na história do futebol mundial que começa e termina o jogo com a mesma escalação. Então tu não tem mais, acabou a história do time titular. O time titular hoje é um time com 14 caras, com 15 caras. Não existe. Se tu me disser, se tu perguntar qual é o time titular, é Vina. nos últimos 10 anos, um time que começa e termina com a mesma escalação, eu abro mão da minha tese. Então, o Natan vai jogar todas as partidas do Grêmio. Todas. Pode anotar aí. Sempre que o Natan estiver no banco de reservas, ele vai jogar 30, Mas é que eu acho 35, que ali na 40 frente ele minutos. vai virar titular e vai começar Tá bom. o jogo. Mas O que eu acho- é que eu preciso entrar nessa tua respiração. Mas aí. faz. Eu gosto muito quando tu conversa comigo. Então, olha só. Eu entendo o teu contexto, mas eu acho que a gente não pode comunicar que não existe um time titular. Eu vou explicar. O PP era esse cara no Grêmio, PP é o atacante. Ele era esse cara no Grêmio. Ele entrava em todos os jogos do Grêmio, mas ele não era titular. Então, a dúvida é, o Ribeiro acha que o Vina vai sair e o Natan vai entrar para o time titular. Tu já tá numa outra batida de que eu acho que é o Natan vai entrar todo jogo, mas vai ficar no banco de reserva. E se ele entrar todo jogo, ele vai ser importante, mas vai ser reserva. JB, qual foi o momento em que o Renato teve a possibilidade de mudar o esquema, abandonar pontas, colocar 5 meias e arrumar o time do Grêmio? Qual foi o exato momento? Quando lesionou... Quando o Vina foi contratado. Não, lesionou o Ferreira, tinha O Vina é o avalista disso tudo que o Renato conseguiu. O Vina é titular, Eu cara. acho que o Vina não sai também. E a minha dúvida... Tá, mas se ele entrar todo jogo, o Natan não vai ser titular, vai ser reserva. Importante, mas a única reserva. coisa, o Vina, por exemplo, eu tenho uma crítica pro Vina. Então, e eu fui crítico da contratação e mordi a língua já umas 40 vezes, uma quantidade Tipo de eu com o João Pedro, assim. Não. O Vina é a grande notícia do Grêmio. Só que o Vina, disseram para ele que o jogo tem 60, né? E o jogo tem 90 minutos, entendeu? Ele não consegue. O Vina, quando ele baixa a meia, né? O cara tá. Tu vê direitinho, ele vem, daqui a pouco ele bota a mão na meia e dá aquela baixadinha. É o recado pro Renato. Renato, não consigo mais caminhar. E aí o Quantos Renato anos tem o Vina? 31. 31. Mas é que isso aí é muito relativo. A Não, idade no futebol é um troço Tem muito a relativo. exigência, a cobrança. não jogar no biotipo time. também. Não, é Não, que tem o a idade biotipo. no O futebol Elano aos depende. 32 depende 32 agora, dia 15 de O abril. Rames Rodrigues está 32. quase se aposentando, tem 32. É que o negócio da idade. Ribeiro, para com fake news. Mas Não, o a Ricardo idade Goulart- no futebol. o Ricardo Goulart tá se aposentando com Meneghetti, 32. eu aprendi que a idade no futebol é um negócio muito relativo. Depende da estrada que tu caminhou na carreira, entendeu? Também tem isso. Tem a estrada, Depende também de tem quanto cara é- que depende tem que também de andar. quanto é registrado, né? Não, É, isso eu é nem verdade, entro tem nessa. isso. Não, eu nem entro tem nisso. isso aí também, né? Eu nem entro nisso, né? Não, tem jogadores fantásticos, né? Depois que pararam de jogar, eles ficaram mais velhos que eu, né? Ah, é? É. Tinha O 35, Lucas logo teve 40. jogo ontem
pela chave do Inter na Libertadores. Tem um novo líder do grupo, inclusive. Pois é, Meneghetti, o Nacional venceu mais uma, jogando lá no Uruguai, no Gran Parque Central. O Nacional bateu a equipe do Independiente Medellín por 2-1. A gente está vendo aí o primeiro gol, depois do rebote do goleirão ali. O estádio estava lotado lá, viu, Meneghetti? O primeiro gol do Nacional marcado pelo Pereira, 1-0 para o Nacional. Só que teve um susto, o Independiente Medellín acabou empatando com o Luciano Pons, principal jogador da equipe colombiana, acabou empatando a partida. Parecia que o jogo ia para um empate depois da confusão, mas no apagar das luzes, o Nacional, depois desse bate-rebate dentro da área, o Nogueira fez 2-1 para o Nacional, que é o novo líder. O Inter tinha assumido a liderança depois da vitória contra o Metropolitanos, torcia por pelo menos um empate para ficar melhor no saldo de gols. O Nacional venceu por 2-1 e agora a decisão de quem será o líder do grupo fica para o próximo dia 3 de maio. Lucas, quem é o zagueiro oferecido ao Grêmio? Santiago Mourinho, Meneghetti, zagueiro uruguaio de 21 anos, 1,86 m, que está no Racing do Uruguai. Esse nome foi ligado ao Grêmio ontem e até surgiu uma especulação de que seria uma indicação de Luizito Soares, também uruguaio, centroavante do Grêmio. Porém, pessoas próximas do Soares e do próprio Grêmio dizem que esse nome já estava sendo monitorado pelo tricolor gaúcho e que não teve qualquer tipo de indicação. Nos bastidores, Meneghetti, se sabe que o Grêmio, no meio do ano, na próxima janela, deve ir atrás de um zagueiro. E também se fala que $1,5 milhão seria o suficiente para contratar o Santiago Mourinho. Conhece o zagueiro Santiago Mourinho, CCD? Ah, não conheço, mas... Meneghetti, fecha hoje a janela nacional. Não, mas pode ser para julho. Isso, para julho, já te adianto, tá? Segundo as tem muita gente oferecendo jogador pro Grêmio todos os dias. Eles oferecem jogador pro Grêmio, vão em alguém, esse alguém divulga e aí vira notícia. O Grêmio tem, só este ano, tu que gosta muito disso, este ano, o Grêmio tem 73 milhões de dívida bancária para pagar. Só neste ano, 73 milhões. Que era uma realidade que não existia até o ano passado. Que não existia até o ano passado e que existe esse ano. Tá? O Grêmio vai contratar, ou pode contratar, só que agora o Grêmio vai jogar 13 rodadas. Eu tenho certeza que essas 13 rodadas vão definir o futuro do Grêmio. Se o Grêmio tiver numa situação boa no campeonato, vamos lá, terceiro, olhando para os dois, quarto, olhando ali, eu tenho certeza que vai ter um novo esforço buscando, eu não sei se esse rapaz ou outro, mas ataque. Se a gente entrar nas especulações, neste momento, Meneghetti, sinceramente, tá? Neste momento, especulação mas hoje... é para julho, eu César. sei, mas julho não tem... O Calef disse ontem que não, ele disse assim, para julho, aí perguntaram até a posição. Não, nós já sabemos, mas não vamos revelar. Não, o Calef ia revelar, né? O Calef foi claro dizendo o seguinte, nós estamos em contato com o staff de jogadores, mas todos os contatos são para julho. Então assim, o que está sendo divulgado, eu até nem sabia desse zagueiro, tá? O emprego foi de surpresa. Foi furado pelo Nicola? Lamentável, hein? Não, o Nicola é muito bem formado, eu tava aqui... Mas eu levava mais fé em ti. Eu sei que o Nicola é craque. Não, ele é muito bom. Mas a questão, eu já estive com o Nicola em São Paulo, quando eu vi o celular dele tocando ali, eu até me assustei, cara, pesado, ligando pra ele só anotando ali, eu falei, pô, se esse cara me ligasse, mas não me ligava, enfim. Mas o fato é que é o seguinte, depois eu te conto quem é. Tá bem. Mas assim, ó, César, a situação é que olharam, agora, é olhar para contratar na metade do ano. Porém, entretanto, sobretudo, todavia, o presidente Alberto Guerra foi categórico ao dizer, foi na Rádio Gaúcha, lá em Caxias, num restaurante que eles fizeram um programa lá, e ele disse, reforços agora são pro ataque. Cobertor não é que é curto, ele tá desse tamanhozinho com um corpo gigantesco. O Grêmio tem muita coisa. Ele disse assim, só dá pra contratar. Ah, mas precisa pra outra posição. Só dá pro ataque. Como só tem uma bala e o Renato, que é o atacante de velocidade, eles vão nesse cara, velho. Mas vai precisar de um zagueiro. Por quê? Assim, ó, é que a gente está tratando a coisa assim, né? Que coisa? Do Jeromel, tu O Jeromel, a gente não sabe, né? O Jeromel tá em final de carreira, gente. Não sabe como é que eu tenho certeza que precisa... A lesão é interminável dele. Mas... Tem que contratar o Jeromel, hein? Ele teve uma lesão no menisco do joelho e aí ele teve que fazer... Ele fez uma artroscopia para corrigir... É 30 não, dias. aí é que tá. 21. Não, 21 foguinho azul.
Isso aí não pega o Guia Azul como base. Pega exemplos do Grêmio, não tô pegando nenhum Tá, exemplo. e aí, JB? A lesão. Artroscopia. É uma artroscopia. Só que já teve artroscopia que os caras fazem? Por que se chama artroscopia? Porque são 2 furinhos, é menos invasivo, tu não corta É com tudo uma lá. câmera. E tu faz com câmera. Já teve artroscopia que foi só pra fazer uma limpeza, uma raspagem no local. Eles fizeram e tal. uma limpeza, arrancaram fora tudo que tinha lá O dentro, pra estar demorando esse o tempo. dele tiveram que fazer correções no menisco do jogador. Então já era previsível que seria mais tempo. Só que se imaginava 2 meses, nós já estamos em 3. A informação que eu tive é, o Jeromel voltou nos 2 meses, sentiu e disseram, para. Negativo. Fala. E aí ele tá na Eu fisioterapia. fiz uma artroscopia certa vez. Eu já fiz também. Eu em fiz 2016. uma artroscopia, fiz uma limpeza, eu acho que tá até hoje o maquinário aqui dentro. Até hoje eu não consigo caminhar. Tu sente... Foi em Lucas, 77. Gustavo Grossi no radar do Flamengo. Pois é, Meneghetti, no início da semana, o Baldasso, presta atenção, tá, Baldasso? Presta atenção, Baldasso. O Flamengo enviou um convite para o gerente executivo da base do Internacional, Gustavo Grossi, para participar também da base, a transição principalmente da base para o profissional lá no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. A proposta foi recusada. Gustavo Grossi quer ficar no Internacional e cumprir o seu contrato até março de 2024. O que faltou para o Flamengo conseguir? Nós podemos dar uma ajudada aí. Podemos, sei lá, gente. Isso é mais ou menos. Com todo respeito. Meneghetti, pelo amor de Deus. Primeiro assim, as notícias surgem toda vez que o Gustavo Grossi começa a ser criticado mais forte pelo trabalho ruim que faz no Inter, vem interesse do River, do Flamengo, tudo. Eu tenho 30 anos de profissão, eu sei como é que funciona isso. Em segundo lugar, o trabalho dele no Inter é ruim. O trabalho dele no Inter não frutifica, não existe nada que indique que a longo prazo vai apresentar coisa boa, porque os guris de 15 anos de idade do Inter não tem nem convocação à seleção brasileira, que o Grêmio tem aos borbotões. Então, por mim, o Gustavo Grossi não estava mais no Internacional. Mas, até o final do ano, ele vai ficar. Fala, César. Não, é porque essa relação, essa coisa da proposta é maravilhosa. Isso aí me lembra o Ferreira. O Ferreira faz 7 meses sem jogar. Aí vem Barcelona, tem uma proposta pelo Ferreira. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, o que o Inter produziu nos últimos 3 anos? Qual foi o jogador que o Inter produziu? Me dá um. Não tem nada, cara. Me dá um. Aí tu vai dizer o seguinte, não, o trabalho do Inter é longo prazo, tu tem um sub-15, que é um cano, são 8 caras, me dá pergunta um de novo, cara. então. Tá, vou te fazer a pergunta. O Tauan Lara é Grossi? Mas o Tauan não serve, né? já estava antes, ele já estava Como assim antes. já estava antes? Mas Não, ele já estava serve. antes do... Mas pra mim não serve isso, Então, por se o exemplo. Tauan Mas ele Lara não é participou da Grossi, formação. Então, se o Tauan Lara não é Grossi, como é que ele vai revelar alguém? Quantos anos tem o Tauan Lara? 20, 19? Tem 19. 20. Então, como é que ele vai revelar alguém? Meneghetti, mas tu vai precisar de quanto tempo para revelar? Mas o Meneghetti, eu Então, só Lara, quero... não, passou pela mão dele ou não passou? Não, Eu só o quero- trabalho bom é aquele que te dá titular, Meneghetti. O cara que vai jogar no teu time. Aí é que tá. O Inter tá cheio de Tu perguntou jogador aí o que que é o- que aliás, tu estão sendo Não, tem substituídos. dois caras que são. Tu Tem perguntou dois o que caras é que o são. Tauan Lara. Não sei de quem é o Tauan Lara, mas o Tauan Lara é o Tauan Lara. Tá, não, mas não é. Não, mas foi Vamos bem. imaginar. Matheus Dias, Peraí, Desculpa, Matheus Dias é Meneghetti, dele. Passou tá? pela mão do Grossi? Tá, mas não, passou, Meneghetti. Passou, velho, já. Meneghetti, não, gente, não é isso. Mas se passou velho, Tá, mas não então é os isso. guris dele não apareceram mas ainda. só um pouquinho, não é dele. Ou os guris Meneghetti. deles apareceram e não deu certo. Não deu certo, porque Meneghetti. é tudo Tem pra nada. grupo. Aliás, o Estevão e o Lucas Ramos não ficaram nem no banco de reserva. Tá, mas vamos pegar o Tauan Lara e pegar em cima do exemplo e da figura que tu criou. Tauan Lara não é dele? Não é dele. O Tauan Lara é anterior a ele. Ele não conseguiu nenhum olheiro para conseguir alguém melhor que o Tauan Lara. A culpa é dele. Claro. E outra, o Inter não tem um concordo. extrema, teve que contratar Eu um não acho nada que ele Dias, seja bom. Caxias. Eu só acho que a gente tem que entender qual é a idade que estão os jogadores que passaram pela mão do Gustavo Grossi. Todas as idades. Pra ser justo na crítica. Meneghetti, vamos todas só- as idades. Tu olha um time hoje, tá? Hoje o Grêmio vai jogar o Sub-20, tá? Tu olha o time Sub-20 do Grêmio. Aí tu senta lá, tu, por exemplo, tu começasse a trabalhar ontem. Tu olha lá e diz o seguinte, ninguém vai jogar. É isso aí. Ou, esse aqui vai jogar, esse aqui vai jogar, esse aqui vai jogar, esse aqui vai jogar. Não interessa, tu olhou. A partir do momento em que tu olhou, tu tá trabalhando. Tu tá Fala, JB, que eu tenho que ir trabalhando. pra break. Vai lá, Não, fala. é que tem um fato que é concreto. E a gente, eu até não estou elogiando nem criticando, só estou relatando o fato. O Tauan Lara chegou antes, aí é aquilo que o Meneghetti disse, tem que discutir se nos 2 anos que o Tauan Lara, 1 ano e meio na verdade, que ele estava na base e o Tauan Lara estava na base, se ele fez a diferença para a carreira do jogador. Só que isso vai ser subjetivo. Tem 2 coisas pelo menos que são concretas. O Matheus Dias foi comprado na gestão dele, isso, mas não foi ele que quis, tal. Ele era o chefão.
E o Luca foi comprado na gestão dele. Matheus Dias, 500 mil de um time do interior de Minas, que eu sempre esqueço o nome, acho que era Tombense. E o Luca do Fortaleza, 1.200.000 reais. Autorizações de compra dele. Então, são 2 jogadores que claramente ele autorizou e trouxe. Aí a gente vai ver o Enzo, que também está na base, o Amoroso, que é filho do Amoroso, que também está na base. A gente vai olhar o lateral direito, que o Lucas Dias ama, que também é bom jogador e tal. Nenhum vai jogar no Internacional. Tá bem. O lateral direito é bom. Não sei, é cedo. Alanis. É cedo, calma que é cedo. Vamos ao intervalo e o Lucas Dias... antes tem o recado do Baldasso, isso mesmo. Diga lá, Baldasso. Eu tenho que dar um recado da Marquespan. Chegou a hora, gente. Chegou a hora do concurso Marquespan leva você ao estádio, valendo um par de ingressos para Inter e Flamengo. Entra lá agora no Insta do programa, @donosdabolaRS, e na publicação que está no feed, manda uma frase bem criativa sobre esse gol do Wanderson aí que você está assistindo. A nossa equipe vai escolher as 3 melhores frases e os vencedores vão assistir ao jogo do Inter com um acompanhante. Você tem até as 4 da tarde de hoje para mandar sua frase. Então, não perca tempo, Meneghetti. Valeu, Baldacinho. O intervalo e o Lucas Dias conversa com vocês na live do YouTube. Alô? Mano, brother? Como é que tá? Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bem? Cara, te ligando pra saber... Pô, vamos ficar, né? Nada a ver. Corinthians, pra quê? Crise... Roger Guedes, Yuri Alberto, Yuri Alberto nos traiu, hein, mano? Tá bom, vou avisar eles que o Mano fica, tá? O Mano fica e tu fica ligado também aqui no intervalo dos donos da bola. Não tem essa, fora Mano, fora... Não, vai ficar, não tem papo. Não tem papo, inclusive final de semana, Grêmio vai atropelar o Cruzeiro e o Inter vai atropelar, vai passar o carro no Flamengo. Não tem jeito, não tem mistério. E eu quero saber de vocês aqui, ó. Os donos da bola na live no YouTube, 18 mil pessoas. Lucas, o Churato mandou, Haaland é do Grossi? Me chama a atenção, tá? Tenho minhas dúvidas se não passou pelas mãos do Grossi. Lucas, o Grêmio pega a vaga na Liberta? Acho que pega, Marcelo Hinkel. Pega. O time vai encaixar, calma. Sleipnir, põe no DVD. Não, nada a ver, não viaja. Gui Souza, Rango, Lucas, cara... Deixa eu ver se o Ribeiro autorizou eu falar o que tem hoje, tá? Tá, liberou. Hoje é churrascada com o pessoal da KTO, mano. Um beijo pro Cássio, pro Sueco, pra Ellen, pra Vanessa, pra todo mundo da KTO, o Rodrigão, porque hoje vai ter churrascada da KTO, não tem jeito. O pessoal vai falar, Lucas, quer vazio? Vem. Lucas, quer salada de maionese? Vem. Cara, hoje não tem mistério, hoje a gente vai se passar, o famoso se passou. Quero mandar um abraço também pra Dona Maria D'Ambros, que tá sempre na audiência, direto de Erechim, tá ligada no Donos, tá ligada na Rádio Bandeirantes também. Juliane Santos, melancia, não sei se temos melancia hoje no churrasco, tá? Vamos ver. Quem mandou aqui? Abriu o estúdio? Vamos lá, JB. Ô, Lucas. Oi. Tu vai numa churrascaria comer vazio e salada de maionese. Não, tô dando exemplo, é porque assim, ó, se eu falar que eu como... Se eu falar que eu gosto de salsichão, os caras vão se passar aqui, vão arrastar no chat. Posso dizer, na Santo Antônio... Tá errado, ô, Lucas, o JB tá errado. Eu vou na churrascaria pra comer costela, por exemplo. Não, eu só como costela. JB faz no airfryer, pelo amor de Deus. Na Santo Antônio, esse é exatamente esse O Lucas Dias falou na live do YouTube aí que o Sueco vai pagar um churrasco pra turma da Band. Claro, com os meus pila, que ele ganhou na aposta ontem, né? Me tomou os pila, deve ter tomado do César também. Aí fica fácil pagar churrasco pra turma da Band, né? Olha só, gurizada, vamos colocar aí o resultado final da nossa enquete interativa. Lembrando que hoje às 7 da noite, 19 horas, tem o nosso Donos da Bola, versão radio na Rádio Bandeirantes FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. Se Mano sair do Inter, é ruim porque acaba o projeto, 64%. É bom, porque permite recomeçar um trabalho, pouquinho mais de um terço, 36%. A gente volta amanhã ao meio-dia aqui na TV Bandeirantes com mais uma edição dos Donos da Bola. Repito, às 7, 19 horas, Donos da Bola na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Alô, Alexandre Mota, boa tarde.
Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde aos demais O integrantes teu dos Donos da Corinthians Bola. quer levar o Mano. O teu Corinthians quer levar o Mano. Será que o Corinthians estaria de olho em Dorival Júnior? Só que Acertou com São Paulo. o tricolor paulista passou Pegou. na frente, puxou o tapete do Corinthians e o Dorival é o novo técnico no lugar de Rogério Ceni. Isso Agora, aí. eu acertei o resultado, mas errei a partida ontem, né? Ah, é? O que me conta? Eu tinha falado 1-0 pro time do Chile contra o Flamengo Isso, no Maracanã. no E Blense. 1-0 foi pro Argentino Júnior contra o meu time, né? É, e o Fernando Lázaro deve ter o contrato rescindido numa reunião agora no começo da tarde. E aí o Corinthians pode tentar o Jorge Jesus, até para dar um troco no Flamengo, que ele tem história com o Flamengo, vencedora, multicampeão. Mas o Mano Menezes seria o nome que mais agrada o presidente do William Monteiro Alves. Vamos aguardar, vamos aguardar. Bom programa, boa tarde. Valeu, um grande abraço, 7 na rádio, amanhã meio-dia, amanhã tem mais. Sexta-feira tem mais Donos da Bola.